Boa noite e bem-vindos. Hoje vamos falar de economia real e do que explica que depois de um período de longa estagnação, uns 15 anos, nos primeiros 3 meses deste ano a economia portuguesa tenha crescido 2,8%. Vamos, claro, olhar os números do turismo, que já colocam Portugal como um dos 20 países mais visitados do mundo, um setor que pesa acima de 6% no PIB nacional, mas saber, por exemplo, que aumentou muito a exportação também de máquinas, em particular no setor automóvel, de componentes para automóveis, onde há mais de 200 empresas só no norte do país e onde o volume de vendas cresceu 5,8% nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação com 2016. São exemplos para perguntar se há tudo boas notícias, se há aqui alguma mudança estrutural na economia portuguesa ou apenas se beneficia de uma conjuntura favorável. Para responder a estas perguntas estão comigo em estúdio, entre outros, há vários convidados ao longo desta noite e cumprimentos desde já, boa noite e bem-vindos. Fortunato Frederico é empresário, é líder do maior grupo português de calçado, o Grupo Chiaia, que fundou em 84, no século passado. É o grupo que detém, entre outras, a marca Fly London, que é a 8ª mais vendida no mundo. Boa noite e bem-vindo. É? Isso é uma informação muito simplista. Tem que se esclarecer que não é a 8ª marca do mundo. Mas é particularmente vendida. Muito bem. Relaciona-se mais com o país do que com o mundo. Fica já a resposta à verdade e no jornalismo a verdade é sempre prioritária. Também em estúdio, Francisco Veloso, foi desde 2012 diretor da Escola de Negócios da Universidade Católica de Lisboa, vai desempenhar função idêntica no Imperial College em Londres a partir, penso que do próximo mês, portanto as férias serão curtas. Boa noite também e bem-vindo. Ainda Luís Aguiar Conraria, professor de Economia também, é da direção da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e agora também colunista na imprensa digital, portanto um observador atento da realidade económica do país. O primeiro olhar que vamos fazer é um olhar retrospectivo sobre o que foi a evolução da economia portuguesa e da criação de riqueza em Portugal ao longo das últimas 5 décadas, porque o panorama mudou claramente na viragem de século. Vamos olhar então a partir dos anos 70, quando se podia falar em convergência com os principais países europeus em termos de crescimento económico. Ainda o país não estava, como se sabe, na então CEE, mas cresceu 5%, claramente acima dessa média europeia. A seguir olhamos os anos 80 e percebemos que o crescimento continuou forte, 3,7% e ainda acima da União Europeia, é de resto a década da adesão à CEE, e a situação manteve-se idêntica, embora com um crescimento um pouco inferior, 3%, mas ainda claramente superior ao da média comunitária. A partir de 2000, então, esta mudança de cenário, o país deixou de convergir e passou a andar mais devagar esta bicicleta da economia portuguesa, 0,8% de crescimento médio nos primeiros 10 anos do século, um crescimento que está ainda mais lento depois de 2010, com 0,5% apenas, anos depois de estagnação, pode dizer-se, os tais 15 anos, mas com uma viragem que já vamos analisar ao pormenor a partir do final do ano passado e, sobretudo, no primeiro trimestre, com o tal crescimento de 2,8%. E daí a primeira pergunta, a partir destes dados, Luís Aguiar Conraria, já temos a certeza do que é que fez com que a nossa economia tivesse abrandado tanto antes de irmos à aceleração? Se temos a certeza? Não. Não, infelizmente, na economia, se nós somos péssimos a prever o futuro, que o passado também não é muito melhor. E, portanto, explicar o passado, portanto, ter a certeza no sentido de haver consenso entre os economistas, não há. Agora, eu tenho as minhas certezas, ou pelo menos as minhas convicções. E qual é? E apontam para? Portanto, nós crescemos imenso até o ano 2000, como vimos, e eu penso que isso começou na década de 60, nós vimos os dados a partir de 70, mas começámos ainda 10 anos mais cedo. Penso que isto terá muito a ver com 2 fatores. O facto de nós termos um país mesmo muito pobre dentro da Europa, numa zona desenvolvida nós éramos extremamente pobres, portanto tínhamos muito por onde crescer, e por outro lado este forte crescimento coincide com a abertura de Portugal à Europa. Tu disseste que nós aderimos à CEE em 85, 86, mas antes disso já tínhamos aderido à EFTA, Exatamente. Que era um espaço económico de comércio livre entre países europeus que são mais desenvolvidos do que nós. Portanto, nós fazíamos parte de um clube de ricos, éramos os mais pobres e, portanto, fazíamos parte de um clube de ricos que puxava por nós. Mas é impossível dissociar esta mudança do acontecimento, a entrada na moeda única ou não? Pois, esse é outro ponto. Portanto, a partir do momento em que se para de crescer no ano 2000, é evidente que muita gente vai associar isto à moeda única. Eu, pessoalmente, não associo. Agora, por isso é que eu não posso dizer que há certezas, não é? Porque se tivesse aqui um outro economista, se tivesse aqui o João Ferreira do Amaral aqui a discutir, ele estaria totalmente em desacordo comigo. Mas podemos saber o que pensa o Francisco Veloso já agora? Eu também não acho que seja sido o euro, não é? Eu acho que a partir do ano 2000
Portanto, eu concordo com a perspectiva que o Luís referiu aqui relativamente àquilo que esteve por trás da nossa convergência, durante o período da nossa convergência, portanto, uma abertura de mercados significativa que trouxe, de facto, benefícios importantes para o nosso país. A partir de 2000 acontecem algumas outras questões, não é? É preciso ver que a nossa competitividade estava, e ainda, larga medida, infelizmente ainda está, ligada a setores com mão de obra pouco qualificada, com marcas pouco estabelecidas, e o que aconteceu a partir de 2000 foi também, entre outras coisas, por exemplo, a abertura da União Europeia a um comércio com a China em condições diferentes, que teve penalizações significativas relativamente à nossa capacidade de competir internacionalmente. É outro fator determinante. É um dos fatores determinantes quanto a mim. Portanto, o que aconteceu a partir daí foi que aquilo que era possível crescer só com base em fatores de convergência por entrada num mercado mais alargado, estava relativamente esgotado. A partir daí era preciso começar a reestruturar de uma forma mais significativa a nossa estrutura económica. Isso está a demorar muito tempo a acontecer e à volta disso veio, digamos, a situação a ser agravada por situações como esta, associada, digamos, à abertura ao comércio chinês de determinado tipo de bens e com isso, digamos, haver uma particular penalização ao contexto português, digamos assim. Ainda nesta retrospectiva histórica, podemos ver também ter um olhar comparado com países que chegaram, entretanto, à União Europeia, designadamente os países do Báltico, também a Eslováquia ou a Eslovénia. É o que mostramos agora, com dados relativos ao PIB per capita. Em 2000, Portugal era o primeiro destes 6 países, em termos comparativos. Em 2016, em PIB per capita, está no 5º lugar, apenas à frente da Letónia. A verdade é que este quadro de aparente estagnação económica, ou evidente estagnação económica, se alterou ao longo dos últimos meses e os números do primeiro trimestre do ano são claramente diferentes. O Presidente da República até já apontou um eventual crescimento de 3,2% este ano, mas o que há definitivo é um crescimento de 2,8% no primeiro trimestre. Em breve saberemos do segundo e vamos decompor, tanto quanto possível, em números rigorosos, o que significou, o que valeu esse crescimento de 2,8%. Comecemos pelo investimento, cresceu 5,5%, em particular na construção e no setor das máquinas. Foi onde houve mais investimento. É um dos fatores que faz andar a máquina da economia portuguesa para os tais 2,8%. Outro, claramente determinante, exportações a crescerem 9,7% e numa sequência de crescimento que já tem anos. Exportações particularmente de combustíveis, também de máquinas e, obviamente, os setores dos transportes e do turismo. O consumo também a acelerar, embora menos, este crescimento da economia, 2,2%, com maior incidência no consumo privado, já que o consumo público diminuiu até. E para o PIB conta, obviamente, também as importações, que apesar de terem crescido, são menos que as exportações, fazem andar a roda da economia, se quisermos, em sentido inverso. Portugal importa essencialmente combustíveis e máquinas de equipamentos e as importações, no mesmo primeiro trimestre, estiveram em, como vimos, 8%. Furtado Frederico, bem-vindo mais uma vez. O que é que lhe parece que aconteceu no país, o senhor que vive a realidade concreta da economia, que criou uma empresa nos anos 80 e uma marca que teve tanto sucesso, que viveu a entrada na União Europeia ou na CE então, que viu surgir o euro, viu entrar a China no mercado internacional. O que é que para si é mais determinante para termos hoje a economia que temos? Tenho que dizer que da minha experiência, antes de entrarmos no euro, nós tínhamos um fator que era a desvalorização. Isso permitia ganhos. A valorização da moeda, claro. Permitia ganhos substanciais, porque quando vendíamos o produto, vendíamos a um preço e, entretanto, havia desvalorização e o sapato rendia muito mais dinheiro do que aquilo que nós tínhamos projetado. Com a entrada no euro, as coisas estabilizaram. Houve ali alguma dificuldade, que eu lembro-me que a gente falava, isto foi uma porcaria a gente ter saído do sistema que estava, porque a gente aí ganhava dinheiro. Mas reconheço que era um ganho fictício, porque a desvalorização desvalorizava, ganhava mais dinheiro, mas a desvalorização efetivamente também era grande. Mas efetivamente era um período em que se ganhava muito dinheiro. Portanto, eu critiquei naquele tempo exatamente a situação, porque para ganhar dinheiro foi mais lento e, digamos, e até nos afirmarmos no mercado demorou algum tempo. Portanto, eu conheço o período em que a valorização era um fator competitivo para as empresas, e conheço o período em que a entrada já não era tão competitiva, nós já tínhamos alguma dificuldade e até acertarmos, digamos, o passo foi... E como é que se deu a volta? Como é que se acertou o passo, sendo que o setor do calçado até é daqueles onde houve claramente sucesso nesse dobrar das dificuldades?
foi modernizando as empresas, melhorando a qualidade do produto, indo à procura da internacionalização. Nós, efetivamente, estávamos ligados à EFTA e a indústria de calçado, que é aquela que eu conheço, vendíamos muito para os países nórdicos. E depois tivemos que mudar a clientela dos países nórdicos para a Europa e essa adaptação também custou a fazer e foi aquele período em que a indústria viveu realmente tempos difíceis. Com o passar dos anos, fomos indo para os mercados, fomos conquistando mercados e a indústria acabou por se afirmar. Aquilo que diziam que era uma indústria que ia morrer, acabou por se contradizer porque a indústria afirmou-se, mas durou muitos anos, digamos. Diversificação de mercados, a questão da marca, o senhor conseguiu também criar uma marca de sucesso, também não é fácil, normalmente diz-se a partir de Portugal criar uma marca, já vamos falar mais disso, mas esse foi determinante, é outro fator determinante? Para, digamos, ganhar substância com a produção, ganhar dinheiro, efetivamente uma marca é a diferença, porque quando a gente trabalha para outras marcas está muito mais restringido a margem de lucro, porque é mais difícil, porque eles impõem normalmente o seu preço, embora deem quantidades, mas impõem o preço. Ora, aí é mais difícil a empresa capitalizar e arranjar massa crítica para crescer. A nossa política de, efetivamente, valorizarmos, criarmos uma marca foi porque, quando eu ia a Londres, ao Oxford Street, via lá os nossos sapatos, que saíam da fábrica 10, 15 libras e depois ia vê-los nas montras a 30, a 50 e a 60. O que é que se passa? Os sapatos são os mesmos? Era a marca. Então foi a partir daí que nós tomámos a decisão de, a curto prazo, criar uma marca. E criámos a Flylander. Queria agora a sua opinião sobre esta mudança que vimos ali. Tivemos estes anos de estagnação no geral da economia, é evidente que o senhor está ligado a um setor em particular, mas até porque liderou a Associação dos Industriais de Calçado, pensou muito politicamente o país também nesse sentido económico, ou de política económica. Está a mudar alguma coisa? Este crescimento da economia surpreende-o de alguma maneira? Naquele setor que eu conheço, está a mudar porque temos outro paradigma, aquele paradigma de se fazer sapatos por encomenda, grandes quantidades e, portanto, sem a valorização do produto, também está a mudar na indústria. É um processo lento, mas está a mudar. E, portanto, acho que faz parte do crescimento do país. Nós hoje vendemos o mesmo produto, vendemos-o mais caro e, portanto, isso é uma mais-valia que vem para o país. Se fosse o outro modelo antigo, os sapatos eram fabricados, mas não traziam realmente mais-valia para o país. Este exemplo do setor do calçado, Francisco Veloso, é replicável a outros setores? Esta viragem de página, de paradigma, como dizia Fernando Frederico, é possível de perceber noutras áreas? Eu acho que é uma mudança absolutamente crítica e está a começar a acontecer em muitos setores. Quando nós olhamos para a evolução económica, mesmo neste último trimestre, e em particular olhando, digamos, uma série mais longa, há alguma, digamos, preocupação sobre o que é que estes números realmente significam, porque aquilo que eu gostaria de ver, digamos assim, se eu pusesse as coisas dessa forma, era uma evolução, digamos, associada ao crescimento do PIB, com um contraparte de evolução também equivalente ao nível da produtividade. E nós não estamos ainda a ver isso nos nossos números. E essa, para mim, é uma das principais preocupações sobre a sustentabilidade desta alteração. Porque, na medida em que esse género de alterações, de que, de facto, o calçado é um excelente exemplo, começa a tomar conta da economia, isso dever-se-á manifestar ao nível dos números da produtividade. E nós ainda não vemos isso nos números que nós temos tido ao longo desta última série. E, portanto, quando nós olhamos para esta evolução mais recente, é de facto um conjunto de notícias muito positivo para Portugal, não há dúvida nenhuma sobre isso. Eu penso que uma parte disso é explicável em parte por esta alteração e estes ajustes que está a começar a acontecer. Há outros fatores que não têm a ver diretamente com a produtividade, têm a ver com a nossa capacidade de explorar mercados externos, nomeadamente o turismo, neste caso ao contrário, com a atração de turistas. Mas, se nós olharmos mesmo em contexto, a evolução da nossa retoma desde a crise tem sido sistematicamente abaixo das expectativas. Esta é a primeira vez que aparece acima das expectativas. E quando nós comparamos... Essa é a razão deste debate e dessa pergunta. Isto está para durar ou é um epifenómeno? E parte, aliás, esse foi um trabalho que vocês fizeram de preparação aqui para este mesmo debate. Quando nós olhamos para esta recuperação em contexto de outras recuperações, nós vemos que esta recuperação está longe de ser ainda das mais promissoras relativamente àquilo que é, digamos, o crescimento desde, digamos, a zona pior ou o momento pior, digamos, de quebra económica. E, portanto, estamos a começar, parece a mudar, digamos, aqui o ponteiro, mas eu penso que nós precisamos de mais indicadores para, digamos, ter mais confiança de que esta mudança é uma mudança para ficar
e falaremos certamente sobre isso mais Sublinho a sua interrogação em relação à produtividade, é um dado que vamos também já olhar com mais pormenor neste Fronteiras 21, transmitido como sempre em direto a partir do Teatro Tal em Lisboa para todo o mundo, através da RTP Internacional, da RTP Play, uma parceria, como sabe, RTP, Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas a pergunta que Francisco Veloso respondeu, gostava de ouvir também Luís Aguiar Correria, isto é só boas notícias? O que é melhor deste crescimento? O que é melhor? O que é mais significativo, ou se quisermos, o que é que de facto está para ficar? Bem, vamos por partes. Em primeiro lugar, sim, para já o que se tem ouvido são boas notícias, ou essencialmente boas notícias. Mesmo esta questão da produtividade, é um facto que a produtividade, este crescimento não parece estar associado à produtividade, mas de um ponto de vista social isto até nem me parece mau, sinceramente. Isso quer dizer que o crescimento é feito à custa da descida do desemprego. E estão mais pessoas a trabalhar e é por isso que estamos a crescer. Se me perguntar se eu preferia que tivéssemos crescido mesmo, mas à custa da produtividade, eu respondi-lhe que não. Eu prefiro que o desemprego deixa. Muito rapidamente, que o desemprego está muito alto. Mas também é importante que a produtividade aumente. A questão, pois, é essa. Se estamos a falar de um crescimento sustentável e de longo prazo, obviamente há um limite mínimo para o desemprego. Portanto, o crescimento não pode ser sustentável a longo prazo só com descidas de desemprego. E isso nós para já ainda não vemos a produtividade a crescer. Mas o que vimos ali, aumento do consumo, aumento determinante do investimento e também das exportações. O que é que disto é mais estrutural, se quiser? Eu gosto há ali dois indicadores de que eu gosto muito. O primeiro que é o das exportações, e eu refiro das exportações em particular porque não é só deste trimestre. É muito difícil, perante com dados de um trimestre, perguntar-me se a mudança é estrutural. É difícil responder que sim ou que não. Mas as exportações já vêm de trás. Mas as exportações vêm de trás, exatamente. Aliás, as exportações já vêm desde 2005, 2006, que vinham a crescer, depois foram interrompidas pela crise, mas depois quase, se olhar para o gráfico, parece que retomou a trajetória inicial. Portanto, esse é um indicador que eu vejo como estrutural e positivo e acho que explicaram na perfeição o motivo desse indicador estar a crescer ou estar a melhorar. Mas há um outro indicador muito interessante, que é o do turismo, e o virem turistas e mesmo do alojamento local. E porquê que eu acho que isto é muito interessante? Porque nós, durante muitos anos, queixámos-nos que o setor do imobiliário, da construção, era um setor sobredimensionado. A construção de apartamentos, casas e por aí fora é bom, enquanto existe, mas de facto não se traduz em acréscimos de produtividade. E é um setor não transacionável, que não está virado para o exterior e, portanto, não é, digamos, aquilo que nós precisamos. De repente, com o turismo a vir e com as pessoas a ficarem em apartamentos e em casas de pessoas que construíram casas... disso para exportar serviços. Exatamente, ou seja, aquilo que era um investimento produtivo excessivo da década de 90, início e deste milénio, de repente, sem necessidade de muitos mais investimentos, tornou-se produtivo e quase um setor transacionável. Mas é uma ótima deixa para olharmos em particular o setor do turismo. É claramente um dos que mais contribuem para o crescimento da economia. Nesta altura pesa mais de 6% já no PIB nacional. Portugal tornou-se, todos o dizem, um destino de moda. Só em 2016 o país ganhou mais de 400 prémios no setor do turismo e estamos perto dos 20 milhões de turistas por ano, o que é absolutamente extraordinário. Se pensamos que, por exemplo, o Brasil está a rondar os 6 milhões e meio de turistas e que países como a Grécia, que tinham bastante mais do dobro de turistas de Portugal, estão agora apenas ligeiramente acima. É a reportagem da Marina Conceição com o olhar sobre o turismo e os transportes, que no fundo estão ligados. Vou gelar o copo, açúcar de baunilha, xarope de maracujá, lima, sumo de maracujá, vodka, para doce. Temos então aqui o Ballon d'Or, o melhor coquetel do mundo. Temos o melhor cocktail, o melhor jogador de futebol do mundo e somos também considerados um dos melhores destinos turísticos de todo o mundo. O que atrai mais turistas a Portugal é exatamente este jardim à beira-mar plantado. Eu acho que é o destino em si, a natureza, a gastronomia e principalmente os portugueses. Portugal foi descoberto, é isso. O turismo tem realmente tido um crescimento muitíssimo bom nos últimos 2 anos. Começou em 2015,
Primeiro veio pela quantidade, e é verdade, começaram a surgir mais turistas. Nós, TAP, temos uma influência grande nisso. Primeiro em quantidade e depois a quantidade tem permitido também aumentar aquilo que é a qualidade do turista, ou se quisermos a qualidade, quanto é que é o preço médio que ele paga. Mais e melhores turistas. Portugal está na moda e quem trabalha no turismo acredita que não se tornará démodé. Veio mesmo para ficar. Nos últimos anos foi um dos principais motores da economia. Representa 16,7% das exportações portuguesas de bens e serviços e praticamente metade dos serviços exportados. O peso que tem na economia tem crescido a olhos vistos. Representa mais de 6% da riqueza criada no país e dá emprego a quase 360 mil pessoas. Nós estamos apenas começando. Eu diria que tem um longo caminho pela frente. Houve uma muito maior abertura das cidades, destinos ponto a ponto de outras cidades europeias. E não só, os norte-americanos estão entre as nacionalidades que mais crescem. Hoje nós transportamos 3 vezes mais passageiros do que transportávamos há um ano atrás nesse mercado. E ele vai vir com toda a força, mais e mais e mais. Desde o início deste ano e até abril, o número de hóspedes cresceu 10,9% e as dormidas 11,2%. As receitas estão a subir mais de 20%, tal e qual como os principais negócios do setor. À volta dos 20%. E, portanto, isso, obviamente, é muito positivo. São crescimentos da ordem de 20% de passageiros transportados. Chegam de todo o mundo para conhecer principalmente Lisboa, Porto, Algarve e Madeira, mas vêm também pela música. O Nós Alive é o mais internacional de todos os festivais portugueses. Como é que se promove? O Festival de Música, obviamente, com o cartaz é internacional. O que nós divulgamos é o destino. E começámos, eu penso que fomos talvez dos primeiros players do mercado a vender a região de Lisboa como um destino de praia. Faz lembrar os ovos que ainda é surpresa. Obviamente que as pessoas cá vêm pela música, mas se conseguirmos adicionar um produto diferente, neste caso um destino, estamos a fazer 1 em 1 são 3. Mais do que apenas os hotéis. Puxou pelos restaurantes, pelos transportes, pela cultura e também pelo setor imobiliário. Hoje em dia, as nacionalidades que mais compram casas em Portugal são, em primeiro lugar, os franceses, em segundo lugar, os ingleses e depois, em terceiro lugar, são os brasileiros. Muitos deles vinham para passar 6 meses por ano, que era o mínimo exigido por o regime, por exemplo, para residentes não habituais, para poderem usufruir desses benefícios fiscais, e agora muitos deles acabam por ficar quase todo o ano porque gostam muito do país. Ainda assim, há preocupações com o equilíbrio do alojamento local nos bairros históricos e com a capacidade praticamente esgotada do aeroporto de Lisboa. Desafios que se apresentam e que precisam de soluções estratégicas e consensuais, dizem os empresários, para não comprometer o crescimento económico do futuro. Se não fossem os turistas, eu tenho sérias dúvidas que a Troika ainda não estivesse em Portugal. Sérias dúvidas mesmo. Turistas aumentaram para cerca do dobro do que eram em Portugal há 10 anos apenas, o que é absolutamente significativo. E Francisco Veloso, ouvia particularmente há pouco Fernando Pinto dizer que este ano a TAP está a transportar 3 vezes mais norte-americanos para Portugal do que acontecia o ano passado, portanto estamos a falar de uma evolução absolutamente recente. Isto aponta não só para a importância que teve o transporte aéreo, as low cost, a necessidade de reação quase da TAP, mas também para o fim da sazonalidade do nosso turismo. Foi este o grande ganho recente? Da sazonalidade, quer dizer, eu não estou tão dentro do turismo para conhecer da sazonalidade do mesmo. Que não vendemos já sol e praia, isso é claro. Mas eu acho que o mercado americano, quer dizer, eu vivi 15 anos nos Estados Unidos e muitas vezes me perguntei, de facto, porque é que não havia maior presença dos turistas americanos em Portugal. Talvez porque nós não nos tivessem descoberto ainda. Porque eu acho que há muitas características daquilo que Portugal pode oferecer que é muito atrativo para o turista americano, em particular todo o turista que está na costa leste, muito próximo de Portugal, e que poderá facilmente, depois de descobrir, vir cá. E eu penso que, de facto, essa descoberta aconteceu.
e isso manifesta-se nos números e manifesta-se também nos contactos pessoais. É engraçado porque eu, no último ano, tenho tido um conjunto de pessoas americanos, meus amigos conhecidos, que me digam, vou a Lisboa, vou visitar ainda, curiosamente, este domingo, tive um colega meu de doutoramento, que eu não via quase há 10 anos e que veio cá passar. E nunca tinha vindo? Ele já tinha vindo 2 ou 3 vezes. Mas o que é que o atrai? Tamanho curto, e agora veio pela primeira vez com a família, portanto veio ele, a mulher e 2 filhos, passar 15 dias de férias a Portugal, fazer Lisboa, Sintra, Algarve, e portanto uma estadia muito mais prolongada e a ficar portanto é claramente uma pessoa com poder de compra muito acima da média, portanto a ficar em bons hotéis e em bons lugares e portanto a contribuir para aquele turismo de qualidade que o José Teotónio referia na reportagem. E eu acho que, pela dimensão do mercado, o sucesso que tem a vinda destes turistas americanos, em particular aqui a Portugal, pode, e não vejo nenhuma razão para que não se estabeleça de uma forma muito mais sustentável uma plataforma de turismo muito significativa nesta ligação ao mercado americano. E acho que isso é possível para outros, mas certamente o mercado americano, acho que depois de instalado, é claramente algo para ficar. Luís Aguiar Conraria, viaja-se mais barato para Portugal e tem-se mais segurança em Portugal. São as 2 razões principais para este boom, que já nos preocupa quase pelo excesso ao que chegamos, não é? A mim não me preocupa nada. Mas preocupa muita gente. mas agora, eu acho que esta questão é muito importante, porque referiste há bocado a questão das low cost. E isso é um bom exemplo de como muitas vezes políticas têm um grande impacto e têm um grande impacto positivo, e ir aos Açores, basta ir aos Açores para perceber o impacto enorme que teve as low cost passarem a voar para os Açores. E qual foi o investimento público que exigiu? 0. Basicamente é preciso alterar a lei e abrir mercados. É terminar com uma lógica, é terminar com um monopólio, abrir um monopólio à concorrência, e bastou isso. Portanto, nós muitas vezes nos queixamos do investimento público, e está um número que não referiste, mas o investimento público desceu imenso em 2016, mas se calhar há muitas políticas boas que são baratas, e esse exemplo das low cost é um excelente exemplo. Eu não sei se as low cost foram determinantes para o setor do vinho, mas é algo que eu vou poder apurar quando agora puder conversar com a Rita Nabeiro, que é já a seguir. Boa noite e bem-vinda, Rita. É a neta de Rui Nabeiro, fundador da Delta, é a diretora-geral da Adega Maior, que é o projeto do setor dos vinhos do Grupo Delta. A Rita já começou há mais anos a trabalhar no grupo familiar, mas no fundo lidera agora este projeto e pode dar-nos um olhar quer sobre o setor dos vinhos, que é um dos setores presentes no país, sobre o enoturismo também, que está ligado a isto que falávamos há pouco, e ainda por cima quando tem aqueles projetos a que está ligada também de ligação do vinho às áreas da música, às áreas da cultura. Até que ponto é que o vinho está a beneficiar deste boom do turismo ou está implicado literalmente nesta capacidade de atrair gente? Boa noite. Antes de mais, eu creio que as duas coisas se combinaram. Acho que, de alguma forma, o vinho está muito dependente também, obviamente, do que as exportações, e acho que tem-se vindo a assistir ao crescimento das exportações nos últimos anos. E, efetivamente, o que eu posso falar é também dar um pouco da nossa experiência. Este setor foi uma entrada há 10 anos atrás do nosso grupo, conhecido pelo café, e era uma novidade. E aí também tentámos entrar de uma forma diferente, apostando na diferenciação, como é óbvio, numa adega também diferenciada com o desenho do arquiteto Cisa Vieira. Logo aí também. A adega da autora, não é? Sim, exatamente. Mas, obviamente, temos que ter atenção ao que é o produto. Esta adega acaba por ser um polo de atração ali para a região, cria valor também, eu acho também o devo dizer, para atrair turistas. O nosso grupo, obviamente, também tem um impacto grande na região, mas o essencial é que, de facto, passa ali uma mensagem. Quem nos visita percebe a forma como nós fazemos, vem à nossa casa e leva a experiência do que é estar, neste caso, no Alentejo, e que, de facto, é uma região que precisa desse tal turismo, porque falamos do turismo, mas falamos muito do turismo de Lisboa e de Porto, e apesar do turismo no Alentejo também estar a crescer, ainda precisamos de atrair mais... Mas é isso que lhe perguntar, mudou o perfil do visitante habitual da Adega Maior, das vossas instalações? Nos últimos 10 anos eu creio que mudou. Efetivamente noto uma tendência grande de mais visitantes dos Estados Unidos,
Países nórdicos, claramente, Holanda, Dinamarca, mas também muitos franceses, os espanhóis, porque estamos ali a 2 passos da fronteira e não nos podemos esquecer deles. Mas isto é extremamente importante porque a proximidade, e não só estamos a diversificar também o que é a nossa área de negócio. Agora, o nosso grupo tem apostado em ter uma equipa dedicada, e eu acho que isto também é importante referir, porque ter essa equipa dedicada implica formação, implica também um investimento, e a nossa realidade nem sempre é erradicar gente numa zona do país que bem precisa que lá fique gente, não é? E nem sempre a nossa realidade é a mesma de outras tantas empresas do país, que a maior parte das empresas de vinho são empresas familiares, há um tecido que estamos a falar de cerca de 1.300 empresas a nível nacional, creio eu, e que a maior parte delas são empresas familiares, nem sempre tão grandes, de grandes dimensões, mas onde também tem um tecido onde há muitas dependências. Eu acho que é importante também trazer, obviamente, os turistas e haver redes também de partilha. Que quem nos visita não nos visita só porque no Alentejo em particular não visita só a adega maior, vai ao restaurante, tem que ter o tal alojamento. E se nas grandes cidades vamos tendo essa oferta, precisamos de ter profissionalismo, precisamos de ter... E ainda há muito caminho para fazer a esse nível. Eu de creio poder que receber as pessoas, de as acolher. Acho que as pessoas querem, acima de tudo, a experiência, mas ainda temos muito caminho a nível de, por exemplo, uma coisa tão simples como, às vezes, conseguir captar bons quadros e conseguir retê-los. Uma coisa tão simples como, às vezes, o próprio inglês, que é uma ferramenta básica da comunicação e que é internacional. Acho que estamos muito mais perto. As empresas têm um papel também aí, mas aí também acho que, em articulação com o Estado e com as entidades governamentais, também é muito importante, porque as empresas precisam também estar focadas no que é o seu trabalho, o seu dia-a-dia, e precisamos de ter esse tal apoio e, se calhar, essa comunicação. A Rita olhou primeiro para o lado de quem chega para ver, para conhecer o país, e em relação ao vinho e ao vender o vinho português. Há sempre 2 correntes, aqueles que citam muito os problemas de escala, de não termos uma grande produção, mas há também quem veja nisso uma vantagem pela variedade da oferta que nós podemos apresentar. O vinho português é claramente também um caso de sucesso ao nível dos negócios nos últimos tempos. Para si, quais são os pontos fundamentais que têm feito crescer e quais são aqueles que ainda podiam ajudar mais a esse crescimento? Claramente, a diferenciação, há uma questão com os vinhos portugueses, é que temos castas autóctones, que é aquilo que nos diferencia dos outros, mas também pode ser um desafio, porque quando competimos no mercado internacional, onde as tais castas que são internacionais, pode haver alguma dificuldade de perceber o que é esta coisa do vinho português lá fora. Mas isso eu acho que cada vez mais é aquilo que nos diferencia de todos os outros. E a nossa aposta tem que ser aí. Agora, precisa de haver um investimento para comunicar porque é que somos diferentes. E isso exige não apenas um esforço dos produtores, mas temos que trabalhar a articulação, porque se as empresas são todas elas muitas e muitas vezes muito pequenas, se não trabalharmos em rede, a mensagem, há um investimento, mas acaba por se diluir. Acho que tem que ser um trabalho todos nosso e todos nós, mas também de tentarmos ser criativos e aí sim, na forma como comunicamos, a tal experiência, trazer cá os tais críticos, para poder também valorizar, e como falámos, o setor do sal calçado fez esse percurso e muito bem feito, e eu acho que o vinho também tem que fazer, valorizar o produto. Não temos, de facto, essa tal escala em termos de volume, mas temos qualidade, isso não tenho dúvidas, por isso temos que, acima de tudo, acrescentar valor, acrescentar marcas e trazer cá os tais opinion makers que nos podem ajudar a abrir algumas portas lá já fora. Vão ajudando, já vamos Exatamente. aparecendo com vinhos bem classificados. Rita, muito obrigado por ter vindo ao Fronteiras 21. Fortunato Frederico estava a ouvir este depoimento e seguramente a lembrar-se de várias coisas que já viveu ao longo da vida, desde logo esta necessidade de criar escala em Portugal para poder dar passos mais seguros, sendo que, no entanto, em relação à sua marca mais famosa, foi um pouco ao contrário, começou a vender no mundo e só depois trouxe para Portugal. Sim, isso foi um passo que demos estratégico porque achamos que a marca devia crescer lá fora para ser comercializada em Portugal. Nós tivemos 5 anos sem vender em Portugal, só ao fim de 5 anos temos a marca, é que viemos para Portugal. E aí muita gente perguntava, mas a marca é inglesa ou é portuguesa? Portanto, mas foi realmente um passo que demos, porque o país era pequeno demais, tinha dinheiro a menos para comprar ao preço que a gente queria vender. Portanto, não valia a pena estarmos a perder tempo e a gastar energias em Portugal, quando tínhamos um mercado global muito maior e com muito mais poder de compra. E depois vendeu mais barato cá ou não? Já pôde vender mais caro? Não, o preço da Fly é igual em todo o mundo, não é? Mas depois passados 5 anos, o país também foi evoluindo,
houve até um período de que vendemos muitos sapatos em Portugal. O mercado português, nos anos 2008, 2009, era o segundo mercado que tínhamos. Chegámos a faturar 3 milhões e tal no mercado português, que era, como mercado era um mercado importante. Com a crise passámos a vender cerca de 700... Mesmo se muita gente compra Fly London e nem imagina que a marca é portuguesa. Que era portuguesa. Com a crise baixámos, o que nos, digamos, já estávamos a prever que começámos a ver que estávamos a vender menos sapatos com a crise e tivemos que avançar para outros mercados. Avançámos para o Canadá e Estados Unidos em força e, digamos, e hoje os Estados Unidos e o Canadá é o primeiro mercado já da Fly London que superou o mercado inglês, que foi sempre o primeiro mercado durante muitos anos. Eu estava a ouvir também a Rita Nabeira falar do facto de criar negócio a partir de uma zona que está fora dos grandes centros, como é Campo Maior, e a dificuldade até em erradicar alguns profissionais lá. O senhor, as suas principais fábricas surgiram em Guimarães, depois em Paredes de Coura, também não foi para as zonas mais populosas, vamos dizer assim. Guimarães é um berço natural do setor, mas, por exemplo, Paredes de Coura era um desafio. Porquê Paredes de Coura? Porque nos anos 86 começaram-se a instalar muitos grupos de firmas estrangeiras em Guimarães, quer na indústria dos sapatos, quer na indústria do automóvel, quer na indústria... E, portanto, não tínhamos mão de obra. Nós chegávamos à fábrica e faltavam sempre 2, 3, 4, 5 pessoas que a gente tinha formado, e que tivemos durante anos a formá-los, e íamos ver porquê. Porque essas empresas eram empresas maiores, mais estruturadas financeiramente, com mercados mais fortes que os nossos e, portanto, tinham facilidade em nos roubar o pessoal. Nós pagávamos o normal do mercado, mas eles pagavam sempre acima, mas bastante. Nós não tínhamos, ou entrávamos nessa luta e falíamos, como faliram algumas, algumas empresas de Guimarães entraram nessa luta e acabaram por fechar, porque não tinham capacidade de resistência, e eu só tive uma solução, foi fugir para o interior do país. E, portanto, emigrei para o interior do país nos anos 87. E foi fácil chegar lá, convencer as entidades locais de que aquilo era uma aposta para valer? Não, a gente aí também tem desilusões. Eu lembro-me que estava perto de Guimarães, e digo, vou ali para os lados de Vila Verde, que é perto de Braga e tal. Mas cheguei lá, o Presidente da Câmara daquele tempo virou-se assim para mim, de charuto na boca e tal. Pá, aqui não estamos muito interessados nesse tipo de indústria. Ele ouvia aqueles técnicos a dizer que a indústria da calçada não tinha futuro e, portanto, ele pensou, vem para aqui este indivíduo, para fechar, portanto, disse-me aquilo assim com fiquei um bocado ofendido até, digamos, este indivíduo vem aqui trazer progresso, vem aqui trazer trabalho. Investimento em emprego. Que digo assim, bem, esta gente já não serve, estão muito perto da civilização. E então subi e fui lá acima parar a Paredes de Coura. E foi diferente o acolhimento? Foi tão diferente que eu fiquei naquele dia, fiquei cliente e ele disse-me, o que é que o senhor quer? Eu disse, pá, precisava de terreno para montar aqui uma indústria. E quantos postos de trabalho é que o senhor arranja? Começa aí com uns 40. E ele ficou entusiasmado, estamos interessados, ele não tinha lá indústria nenhuma. Então, e quanto terreno é que o senhor quer? Uns 50 mil metros. Ele disse, 50 mil metros, então o senhor vem para Labrador ou vem para mudar a fábrica? Eu quero 50 mil metros, porque se isto não é assim, eu agora começo com 40. Mas se tiver aqui condições, daqui a 10, 15 anos, eu posso ter aqui muito mais livre. Agora, não vou fazer aqui uma fábrica, depois você manda-me para outra freguesia, eu não posso andar aqui aos saltinhos. Portanto, quero já o terreno para que se crescer, ter por onde crescer. Se não ocupar o terreno, você toma posse outra vez dele. Ele reservou-me 50 mil metros e hoje já temos 60 mil. Começámos com 40 trabalhadores, hoje temos lá 220. E realmente é um povo, lá não chegaram ainda às virtudes da civilização. Fortunato Frederico, e o exemplo concreto de alguém que quis investir em Portugal e emigrou para uma zona mais interior do país, apesar de ser uma zona... 3 horas e meia a chegar lá. Não havia autoestrada ainda. Hoje fazem 3/4 horas à vontade, mas naquele tempo durávamos 3 horas e meia a chegar a Paredes de Coura. Chegar lá e passar lá 1 hora e vir embora para Guimarães, estavam passadas 8 horas de trabalho. O senhor conhece bem o tecido empresarial, em particular do norte do país. Espanta-o se eu lhe disser que há mais de 200 empresas de componentes para automóveis no norte do país, que 45 no Porto, 33 em Braga, 23 em Viana do Castelo? E preocupa-me isso. Preocupa-o? Preocupa porque se há indústrias que podem migrar com facilidade, esse tipo de indústrias. Nós, no calçado, como é tão fácil migrar, de um momento para o outro ficaram desempregados cerca de 10 mil trabalhadores, ficaram sem emprego. E no calçado não é tão fácil migrar
com as indústrias para outros lados. No calçado é mais complexo. Vamos conhecer melhor essa realidade e ver se é motivo de preocupação ou, pelo contrário, de alguma esperança e de algum entusiasmo. É, de facto, um dos setores que também fazem mexer a economia portuguesa, embora menos óbvio e menos nítido, ou pelo menos menos público que o setor turístico, este do setor automóvel e designadamente dos componentes. Já dei alguns dos números, são mais de 200 empresas. A ligação à Galiza é determinante, mas também ao tecido académico da região do Minho, como vamos ver nesta reportagem do José António Pereira, a partir de várias dessas fábricas vocacionadas claramente para a exportação. – 24 sobre 24 horas. Aqui, o ritmo não abranda. Estas pedaleiras vão diretas para a França, mas nesta empresa de Braga produz-se bem mais que isso. Isto aqui é uma peça que é da PSA, que é uma peça onde se colocam os vidros, mas fornecemos a PSA como fornecemos outros. Esta peça é uma peça que é da Volkswagen, do novo Touareg, que ainda estamos a fazer os primeiros ensaios. Modelos distintos para marcas diferentes, cada molde é uma peça e daqui para o mundo saem por mês 40 milhões para as linhas de montagem. É um setor que tem uma componente de exportação brutal, com uma dinâmica muito forte. No total são 30 países de exportação. No fundo, direto ou indiretamente, tudo o que se produz na Copef é exportado. Esta empresa de componentes automóveis tem 16 anos e João Torrinha, que até continua a viver no Porto, não teve dúvidas que o Minho era o sítio certo para investir. Primeiro porque estávamos mais próximos do mercado espanhol. E, em segundo lugar, existe um polo universitário em Braga, muito ligado ao setor do plástico. Começamos tanto por Portugal como pela Galiza, foram os nossos principais clientes no início. De facto, é a Norte que está a grande parte das 220 empresas de componentes automóveis que há no país. No Porto são 45, em Braga 33 e em Viana do Castelo 23. Metade portuguesas, outra metade estrangeiras. A localização é estratégica. Comparam a competitividade e as condições de vários países para decidir onde é que se instalam. Parte da razão de se instalar no Alto Minho é a proximidade à fábrica de Vigo, mas também é muito importante a questão das condições do país, condições de competitividade gerais, portanto, infraestruturas, a questão de disponibilidade de mão de obra. Fatores que têm imposto o setor a conquistar cotas de mercado. Segundo as contas do Governo, as exportações da indústria automóvel cresceram, nos 4 primeiros meses deste ano, 5,8%, face ao mesmo período de 2016. E se olharmos apenas para o fabrico de componentes, também aí, o crescimento anda à volta dos 10% por ano. Uma contribuição direta de 5% para o PIB, e isso significa, claro, mais emprego. O setor exporta quase 90% da sua atividade. Tem havido um crescimento muito grande de emprego. Nos últimos 5 anos calculamos que tínhamos passado de cerca de 40 mil pessoas empregadas para cerca de 46 mil. São dias de muita agitação na empresa Mora, em Arcos de Valdevez. Os últimos 12 anos correram de feição para esta filial da multinacional francesa, de tal forma que estas obras duplicam a área de produção. Um investimento de 4 milhões de euros a pensar num futuro ainda mais promissor. Conseguimos um novo projeto e que efetivamente esse novo projeto só era possível por via da ampliação das instalações. Vão ser produzidos aqui 50 componentes para um novo modelo, um desafio logístico que vai aumentar o número de funcionários em 20%. Desde peças de interior para isolamento acústico, para isolamento térmico, a peças de aspecto. E quanto mais se inova, mais se nota na hora do negócio. Que o diga Pedro Abreu, diretor da BorgWarner, uma multinacional norte-americana com instalações em Viana do Castelo. Cada produto tem o seu cliente com características muito especiais. Quando abrimos portas em 2004, satisfazíamos as necessidades de 2, 3 clientes. À data, nós praticamente fornecemos todas as OEMs. Apesar de concorrentes, há um denominador comum a todas estas empresas. Na última década temos crescido sempre de 10% para cima. Prevejo que o grupo possa crescer a cerca de 30%. Atualmente estamos à volta dos 4. O objetivo em 5 anos é chegarmos aos 10 milhões. O paradigma mudou, Portugal deixou de ser apenas um país produtor. Hoje é também um centro de investigação na indústria automóvel. Luís Aguiar Conraria, esta é uma das novidades da economia portuguesa, este setor, ou setores idênticos a este, já de perfil tecnológico? E é,
Quer dizer, a novidade, pelo menos na Universidade de Minho, já vem de há uns anos. Mas o volume de negócios, de crescimento... E eu acho que esse é um aspecto que, de certa forma, esta pequena reportagem não fez justiça. Quer dizer, nós ainda no ano passado se assinou um acordo entre o Governo Português, Bosch e a Universidade de Minho que envolve dezenas e dezenas de milhões de euros. E estamos a falar de projetos de investigação aplicada da Universidade de Minho, dos engenheiros da Universidade de Minho. Mas o primeiro exemplo falado foi logo um dos argumentos para a colocação da fábrica no Minho foi a ligação à Universidade. Sim. Mas é que eu penso que neste momento, aquilo que estava a dizer há bocado era verdade. Estas são coisas que ainda não se vêem nos números, mas que quem vai assistindo vai-se apercebendo que as coisas estão a fervilhar. Neste momento, a Universidade de Minho está a trabalhar com a Bosch para coisas como os mostradores de alta tecnologia dos Audis. Quer dizer, daqui a uns anos nós vamos ter os nossos mostradores a mostrarem-nos em forma de realidade virtual, a projetarem imagens na estrada, a avisar que há aqui um perigo, ou que está ali uma pessoa a atravessar a estrada, ou que está ali uma bola. E este tipo de tecnologia está a ser desenvolvida na Universidade de Minho, com os engenheiros, e portanto, e não só na Universidade de Minho, depois também a própria empresa, a Bosch, por aí fora, traz engenheiros. Portanto, a falar de emprego, eu acho que muito do que nós aqui vimos é de média tecnologia, digamos assim, mas também a nível de alta tecnologia começa a fervilhar. Ainda que os valores não e eu estou a falar da Universidade de Minho, que é a que eu conheço melhor, porque eu trabalho lá, mas quer dizer, de certeza que nas outras, de certeza que aqui no Técnico em Lisboa e em Aveiro, de certeza que algo paralelo se passará também. Não sei se tão alto, mas... Seguramente. Mas de certeza que existe. A ideia final que ficou da reportagem também é curiosa e gostava de ouvir Francisco falou sobre isso. Nós pensamos sempre automóveis em Portugal, Auto Europa, a Renault de Cassia, mas de repente podemos ser também um centro tecnológico neste sentido que falava o Luís, ou seja, deixamos de ser apenas produtores? Eu acho que sim, aliás, foi um anúncio recente da Mercedes para instalar aqui um centro de desenvolvimento de produtos, digamos, digitais. É um bom exemplo de como levar esta ideia que aparece na reportagem e que o Luís referiu ainda a um extremo maior, porque a própria Mercedes está a estabelecer aqui um centro para desenvolver estas novas tecnologias a nível mundial para todas as suas plataformas. E por isso, eu acho que esta oportunidade de trazer para Portugal centros tecnológicos é uma das oportunidades mais interessantes que Portugal pode continuar a explorar. E isto porque as empresas têm já tido experiência ao longo dos últimos anos, não só a nível da manufatura, que aparece de uma forma muito bem caracterizada aqui nesta reportagem. A indústria automóvel é um bom exemplo porque é uma indústria que tem já uma tradição longa em Portugal e uma tradição boa, no sentido em que as empresas de componentes que se estabelecem e que se têm vindo a desenvolver têm, em larga medida, subsistido e crescido, como a reportagem demonstra bem, e é, neste momento, uma das indústrias muito importantes do desenvolvimento do país. Mas essa indústria, em particular, quando se junta a esta outra tendência que também está a acontecer em Portugal, que é a existência de centros de serviços, digamos assim, que nós vemos em muitas áreas, por exemplo, na banca, há vários bancos que têm neste momento aqui vários milhares de pessoas a trabalhar e a fazer serviços a nível mundial. E quando se junta esta ideia de serviços a esta ideia de tecnologia de manufatura, é que aparece esta oportunidade destes centros tecnológicos. E este exemplo da Bosch é um excelente exemplo. Este outro exemplo da Mercedes é outro exemplo muito interessante e esse aí já até mais desligado da própria manufatura. Eu vou pedir-lhe, e ao Luís Aguiar Correia também, que possa ajudar-nos a ler estes próximos gráficos que preparamos, porque tem a ver precisamente com as questões de competitividade e inovação, porque é que estamos nestes lugares, se quisermos, ou temos estes valores. O primeiro aponta para a competitividade entre 35 países da OCDE, é o primeiro grafismo, e coloca Portugal em 29º lugar apenas na competitividade, ou seja, como é que está a competitividade da economia portuguesa? Uma pergunta que se faz muitas vezes em termos do que há mensurável nesta altura. Nono lugar, 29º entre 35 países. Na inovação, há com certeza um ganho ao longo dos últimos anos, uma vez que Portugal aparece, isto no contexto da União Europeia dos 28 países, e a fonte é a própria Comissão Europeia, a meio da tabela, no 14º lugar. E na exportação de produtos de alta tecnologia,
foi aventado há pouco isso pelo Luís H. Correia, estamos no último lugar ainda, ou seja, 4%. Poderá haver a tal questão de alta tecnologia e média tecnologia porventura, mas na alta tecnologia o nosso lugar ainda não é entusiasmante, segundo o Eurostat, e estes são dados do Eurostat. Por último, gostava que víssemos também a questão da produtividade, já que falamos dela há pouco, e aproveitamos, são dados de 2015, tem a ver com o valor produzido por hora de trabalho, que está ainda muito abaixo da média europeia, está nos 21 euros, quando a média europeia toca quase o dobro, quase os 40 euros. E, portanto, o desafio era para nos ajudarem a ler isto e qual destes valores é mais entusiasmante e mais preocupante, Francisco Veloso. Ora, mais entusiasmante, certamente, se nós pensarmos mais entusiasmante, os números melhores são sempre mais entusiasmantes, não é? Mas eu acho que um dos aspectos importantes aqui é, de facto, que nós precisamos de uma alteração ainda mais significativa na base estrutural da nossa economia. Estes números da produtividade que aparecem aqui são, para mim, uns números ainda muito preocupantes. Eu já referi antes esta ideia de nós estamos a fazer uma evolução, não estamos a fazer uma evolução significativa da nossa produtividade nos últimos anos, portanto, nós temos estagnados ao nível da produtividade. Vamos ver se convém tentarmos explicar ainda que sucintamente de que produtividade estamos a falar de quê? Produtividade do trabalho, portanto, claro. Por exemplo, o número de, digamos, o número de euros gerados por hora trabalhada, por exemplo, é um indicador de produtividade do trabalho. Tem a ver com uma série de fatores, desde logo, por exemplo, diz-se muito que terá havido menos investimento, por exemplo, em equipamentos ao longo dos anos da crise. É possível relacionar uma coisa e outra? Sim. Um dos fatores que não ajuda a fazer uma evolução desta produtividade é precisamente o facto dos nossos níveis de investimento estarem muito baixos. Nós continuamos ainda agora a diminuir o investimento líquido, ou seja, nós, apesar de começar a haver uma recuperação do nível de investimento, nós não estamos ainda a investir o suficiente para fazer acumulação de capital. Porquê? Porque o capital se deprecia ao longo do tempo e por isso nós temos que ir investindo alguma coisa só para nos mantermos parados. E em função disso, nós não estamos ainda a investir o suficiente para conseguir acumular capital. E sem isso, é evidente que vamos ter extrema dificuldade em aumentar a produtividade do trabalho, porque a principal e a primeira alavanca do trabalho é as máquinas que vão alavancar a produtividade do trabalhador. E é preciso comprá-las e financiar essa compra. E é preciso comprá-las e trabalhar. E depois é preciso a inovação. E isso, aliás, liga a um dos elementos que eu tenho em particular apreço, que é sobre esta questão do empreendedorismo, porque eu acho que, de facto, nós precisamos de alterar de uma forma muito substancial e substantiva a nossa base empresarial. Nós precisamos de muitas empresas novas, empresas com uma base de conhecimento, com uma base tecnológica diferente da existente, para que a nossa base produtiva possa evoluir e para que o nosso valor de produtividade possa ser diferente. E por isso é que eu procuro, digamos, falar muito e encorajar muito esta questão das novas empresas, do empreendedorismo, da criação de novas de startups. Tudo isto faz parte desta alteração da nossa base produtiva e eu acho que essa é uma condição necessária para que aqueles números de produtividade possam evoluir. É um tema que vamos desenvolver já a seguir. Eu só queria ouvir o Luís também sobre estes dados. Luís, preocupante ainda a questão de uma produtividade tão baixa ou nem por isso? Há pouco falávamos disso, mas os valores são baixos, de facto. É preocupante e também voltamos àquilo que também estávamos a dizer há bocado, que isto ainda não se vê nos números, não é? Isto é o problema, nós temos uma indústria de alta tecnologia tão pequenina que mesmo que cresça muito depressa, quer dizer, crescer de 1 para 2 é crescer 100%, mas é pouco, não é? Mas eu concordo com o que disse, mas queria aqui realçar outro ponto que também é uma restrição séria, ativa para a economia portuguesa, que são os nossos níveis de educação. Eu, antes de vir para cá, estive a ver os dados para a educação da população que trabalha, portanto, que inclui desde a população bastante jovem até a população dos 60 anos, e o que eu vejo é que os países do mundo que têm níveis médios de educação na sua força de trabalho mais parecidos com o nosso são Brasil, Uruguai, Turquia, Paraguai, Filipinas. São estes os países que têm níveis de educação similares aos nossos. Claro que, se nós olharmos para a população dos 25 a 30 anos, os níveis de educação são muito mais altos. Se olharmos para a população dos 60 anos, é muito mais baixo. E, portanto, à medida que uns se vão reformando e que as novas gerações vão entrando no mercado de trabalho, isto vai mudando depressa. Mas, de um ponto de vista estático, esta ainda é a nossa realidade. E, portanto, a realidade é o que é. Também não há como fugir a isso. E outro pormenor importante, que também tem a ver com o gráfico que mostraram há bocado, é que países com níveis de educação muito mais elevados que o nosso são a Estónia, a Eslovénia, a República Checa, a Hungria e a Bulgária, que são os países que entraram na União Europeia recentemente, que passam a competir diretamente connosco e que têm níveis salariais inicialmente muito mais baixos que os nossos e, portanto, muito mais atrativos
para os países, para as empresas do centro da Europa. Portanto, isto é uma restrição ativa que nós vamos combatendo e sabemos que estamos a fazer um bom trabalho na educação. Quer dizer, nós temos os relatórios de PISA que mostram que os nossos miúdos estão cada vez melhores. Um professor universitário, de certeza, que partilha da mesma experiência que eu, vê que os alunos hoje que chegam à universidade são muito melhores do que eram os alunos há 15 anos, ou muito melhores, não digo, mas são melhores, não se percebe essa melhoria contínua. Há o problema de terem imigrado, evidentemente, mas caso regressem, até foi bom terem imigrado. E alguns estão a regressar, não estão? Alguns estão a regressar. E precisamente a fazer alguns estão com que nasçam novos projetos. Já vamos desenvolver isso, mas eu gostava, Fernando Frederico, o senhor é empreendedor há muitos anos. Como é que olha para esta valorização hoje do empreendedorismo e da inovação? Eu reconheço que as universidades têm produzido jovens com conhecimentos. Tenho pena que na universidade, eu há pouco disse aqui aos professores, não consigam empenhar esses jovens, que eles saem das universidades com saber, mas não saem com força para irem à luta e dizer, eu saber que eu tenho, eu vou fazer qualquer coisa. Acomodam-se com mais facilidade, porque têm um conhecimento e acomodam-se, não vêm com aquela vontade de se afirmarem no mercado. Eu há pouco, quando disse que me sinto apreensivo com este crescimento da indústria automóvel, é que eu sei que há muito conhecimento que as universidades estão a desenvolver para essa indústria automóvel. Mas eu sei que enquanto um trabalhador meu, que seja bom trabalhador, que gosta daquilo que faz, sai da minha fábrica e monta uma fábrica de sapatos, e pode ir para o mercado internacional, e é um português que monta a sua fábrica de sapatos, que vai à luta, não vejo um trabalhador de uma fábrica, da indústria automóvel a sair e montar uma fábrica para fazer aquilo. Isso não é fácil. Ele não faz. Portanto, eu vejo a minha preocupação para o país, não é que eu não considere que é bom, claro, quando vem desestruturar, por exemplo, nós em Paredes de Coura, quando fomos para Paredes de Coura, precisávamos de 40 trabalhadores, apareceram 250, e foi um problema satisfazer o Presidente da Junta, hoje o padre. Hoje já podia absorvê-los quase todos. Queremos um trabalhador e não temos, hoje já não temos. Não tem. Hoje já não há trabalhadores, em Paredes de Coura já não há trabalhadores, porque a indústria automóvel, efetivamente, cresceu em 3 anos ou 4 uma coisa louca. E provavelmente, em percentagem, a população de Paredes de Coura diminuiu também, não é? E também diminuiu, que eles tinham cerca de 11 mil, a vila, digamos, Paredes de Coura, tinha 11 mil trabalhadores, a espécie tem 9 mil pessoas. Portanto, há aqui um decréscimo da população ativa também muito grande. Mas a minha preocupação é essa, enquanto na minha fábrica podem sair 2 ou 3 industriais, eu sou produto, eu comecei a trabalhar com 14 anos no campeão português, foi a minha universidade. Montei a minha fábrica, montei a minha marca. O senhor começou a trabalhar com 14 anos? Com 14 anos, quando saí do seminário. E, portanto, eu montei a minha fábrica, tive um sonho, foi possível e criei a minha marca. Não estou a ver um trabalhador que trabalha numa dessas fábricas da indústria automóvel a vir montar uma fábrica para fazer aquilo, para trabalhar para a indústria automóvel. E, portanto, eu já passei por uma fase em que se montaram muitas empresas no Conselho de Guimarães que absorveram a obra, absorveram toda a obra que havia, mão de obra que havia, e de repente foram-se embora e a indústria calçada ficou com 10 mil desempregados. Portanto, digamos, a minha preocupação é esta. Acho que a indústria do automóvel, se crescesse no interior do país, se o governo dissesse, nós apoiamos, mas vão ali para o interior, vão para o interior, porque hoje há autoestradas, não pode ser a dificuldade dos transportes, do meio de comunicação, não são... Nas zonas mais do litoral... Agora, deixar que onde uma zona está estruturada não tem desemprego e continuam-se a montar essas indústrias, eu acho que é um mau planeamento, uma má visão de quem nos administra, que eu já dizia exatamente, mandem as fábricas de calçado, que vão mandar para Guimarães e para as zonas onde há mão de obra, mandem-nas para o interior, sim senhor, apoiem-nas, mas mandem-nas para o interior, para a Serra da Estrela, para o Alentejo. Portanto, é essa a minha preocupação, é ver que onde hoje não há desemprego, que se continuam a montar indústrias para disputar, depois desestruturam o que está estruturado. Muito obrigado. Francisco Veloso, relativo a esta questão de até que ponto as universidades e as escolas em Portugal, e o Francisco dirigiu uma escola importante de negócios ao longo dos últimos anos, preparam os jovens não só para uma boa carreira, imaginemos no setor financeiro, numa consultora internacional, ou também hoje lhes abrem o caminho da inovação, do empreendedorismo que o preocupam e que estuda também recorrentemente? Eu penso que certamente, pelo menos nós na Católica, Lisbon, fizemos um esforço muito significativo para promover esta dimensão do empreendedorismo e, quanto a nós, com sucesso. Como é que mede esse sucesso? Desculpe, então. Eu medo este sucesso de várias formas.
Meça este sucesso pelo próprio sucesso que as disciplinas de empreendedorismo têm e, portanto, a quantidade de alunos que mostram interesse nesse sentido. E, portanto, se nota que há este fervilhar de interesse, mas nota-se, em particular, no conjunto de projetos que começam a sair e no conjunto de pessoas que se juntam a projetos empresariais. E eu, ao longo dos últimos anos, tenho vindo sistematicamente a sair da minha faculdade novos projetos, por exemplo, o projeto Chic by Choice, que é um projeto que neste momento está em Portugal e em Inglaterra e a crescer de aluguer de vestidos de luxo, digamos assim, em vez das pessoas comprarem, alugam para ir a uma festa, saiu, digamos, dos bancos da licenciatura da nossa faculdade, o Surfstoke. E já fatura bastante. Já está neste momento a mudar-se para Londres. O Surfstoke, uma plataforma de partilha de ideias e de soluções e de experiências entre surfistas, nasceu na nossa faculdade, que ganhou um prémio na Conferência de Mobile em Barcelona. Temos uma plataforma também do ponto de vista de empreendedorismo social, de partilha de experiências e de soluções que os pacientes desenvolvem em doenças crónicas, em doenças raras, através de uma plataforma de internet, aí não com objetivos de lucro, mas com objetivos de partilha de soluções e de ajuda aos pacientes. Tudo isso são exemplos de muitos outros que eu lhe podia dar, de resultados que mostram que esta aposta que a Católica Lisbon tem vindo a fazer nesta questão do empreendedorismo está a ter resultados e vai ter ainda mais resultados no futuro. Portanto, e eu falo pela Católica Lisbon, que eu conheço porque foi a escola que eu dirigi nos últimos 5 anos, mas a minha alma mater é o técnico, e portanto também é uma escola por isso que eu conheço bastante bem, e sei também, da mesma forma, uma alteração muito significativa na atitude e na perspectiva, e mais do que isso, na capacidade de lançar projetos empreendedores, e tal como descrevi esses, conseguia pôr a Codacy e muitos outros como sendo projetos que saíram do técnico, a Talkdesk e muitos outros que estão neste momento em fortíssimo crescimento, e a mesma coisa está a acontecer no Porto, em Coimbra e no Minho, e por isso há de facto aqui uma alteração muito significativa na atitude que as universidades têm relativamente ao empreendedorismo e com resultados concretos. Provavelmente daqui a uns anos ainda estaremos a discutir se as universidades voltaram para o meio empresarial, mas verdadeiramente, Luís, vês esta evolução idêntica que é traçada aqui pelo Francisco Veloso? Ou seja, uma aproximação grande... Sim, eu vejo essa aproximação grande. Do meio académico às empresas e, desde logo, o nascimento da empresa a partir do meio académico, como se diz, é comum aqui em várias universidades do país. Sim, existem esses nichos, como é que se chama? Esses nichos tecnológicos e startups nas universidades, ou muitas vezes associados às universidades. Mas, quer dizer, é evidente que a ligação das universidades ao mundo empresarial é importante, é evidente que estimular o empreendedorismo é importante. Agora, eu não tenho a visão de que isto é a solução de todos os problemas. Não tenho, aliás, acho que qualquer empreendedor que cria uma empresa, o objetivo é que a empresa cresça, e se vai crescer vai ter trabalhadores e, portanto, vai ter trabalhadores, não vai ter empreendedores lá dentro. Se bem que com a nova forma de relações laborais até se pode olhar quase para um trabalhador como um empreendedor, mas isso não me parece seja a solução dos problemas do país. Digamos que há lugar para tudo e há espaço para todos. Mas tem peso hoje? E a matéria-prima... Tem peso hoje essa área das startups designadamente na evolução da economia portuguesa? Não, o peso não é enorme, o peso não é grande, mas isso voltando ao que estávamos a dizer há bocado, está a crescer e está a crescer depressa. Portanto, não tem um peso grande agora, mas vai ter daqui a uns anos, espero eu. E tem trazido de volta alguns... É preciso fazer o seu caminho. Trazido de volta alguns dos cérebros que saíram a esse tipo de negócio? Não tenho conhecimentos suficientes para isso. As pessoas que eu conheço, portanto, eu não tenho dados para responder a essa pergunta. As pessoas que eu conheço, as minhas relações pessoais, quando pensam em voltar para empresas instaladas e pensam em voltar para bons salários. Portanto, não é tanto a questão do empreendedor, mas isso são os meus amigos. Os meus amigos não são uma base de dados que me permita fazer inferências para o resto do país. Tem uma conclusão, uma generalização. Mas, Francisco, é possível imaginar que com alguma facilidade hoje em criar, por exemplo, uma empresa num escritório em Lisboa ou no Porto e porventura com custos bastante menores, haja gente que em vez de fazer isso em Londres ou noutra capital europeia, o faça cá? Claramente, e aqui 2 dados relativamente a esta questão, porque nós temos que distinguir, e isto tem a ver com um ponto que eu acho que o Luís levantou e que vale a pena clarificar, que é o seguinte: em geral, e nós nesse sentido existem dados relativamente bons neste momento, estudos relativamente bons, que mostram que mais de metade, ou cerca de metade,
dos novos empregos criados são empregos criados por empresas relativamente jovens e, portanto, a promoção do empreendedorismo em geral é, hoje em dia, para todas as economias e certamente para a economia portuguesa, absolutamente crítica para o nosso desenvolvimento futuro e para aquilo que queremos ser. Estamos a construir as sementes do futuro. Demora tempo, faz o seu caminho, como o Luís referiu muito bem, mas é absolutamente crítico para o nosso presente, mas ainda mais para o nosso futuro. E, mesmo quando falamos de exemplos sobre o que isso pode representar, eu acho que Portugal, neste momento, oferece um conjunto de condições muito interessantes. E eu vou dar 2 exemplos de pessoas, precisamente, e depois uma perspectiva de alguém que até olha de fora. E, por exemplo, o Vasco Pedro, o empreendedor criador da Unbabel, uma das empresas ligadas ao universo, digamos, do técnico, doutorou-se em Carnegie Mellon e veio criar a Unbabel para Portugal. Podia tê-lo feito nos Estados Unidos, mas criou-a cá em Portugal. E tem a maior parte da base da empresa cá e que está a exportar serviços de exportação, serviços de tradução tecnológicos, com base tecnológica, para todo o mundo, com um enorme sucesso. A mesma coisa, a Feedzai, uma empresa, digamos, saída a partir da Universidade de Coimbra, é uma empresa que foi criada essencialmente, o líder, o Nuno Sebastião, é uma pessoa que trabalhou fora muitos anos, fez o MBA na LBS, trabalhou na Agência Espacial Europeia e juntou-se com 2 colegas deles, professores na Universidade de Coimbra. Um deles tinha-se doutorado nos Estados Unidos e tinha voltado para criar esta empresa, que é provavelmente uma das empresas que faz essencialmente detecção de fraude. Faz a detecção de fraude, por exemplo, do segundo maior processador de cartões americano, é feito por eles. Tem um sucesso extraordinário e eles criaram a empresa em Portugal. Portanto, aqui 2 exemplos de muitos outros que podem ser e estão a ser replicados. E esta perspectiva e esta oportunidade que constitui Portugal, em parte também talvez por moda, com o Web Summit e muitas outras, mas é algo que nós devemos aproveitar, está neste momento a entrar no intangível das pessoas que falam sobre isto. Eu, por exemplo, como referiu, estou em transição para Londres e no outro dia, num dos primeiros jantares que tive no âmbito das funções que vou agora desempenhar, conheci o editor fundador da Wired em Londres. E quando eu o conheci e lhe disse que vinha de Portugal, ele disse: Portugal, Lisboa, aquilo está a acontecer muita coisa muito engraçada nesta área do empreendedorismo. Olha, eu já investi pessoalmente em 3 empresas em Lisboa que estão neste momento a fazer uma série de coisas muito engraçadas e face a esta dinâmica que existe. Portanto, não só está a acontecer, como existe a perspectiva, digamos, nos agentes internacionais e que podem influenciar pela sua palavra, pelos seus contactos, pela sua rede, pelo seu dinheiro, a possibilidade de criar e de ajudar a desenvolver mais iniciativas empreendedoras de sucesso e que vendam para o mercado global e que tenham conhecimento intensivo a partir de Portugal, seja em Lisboa, no Porto, ou em Coimbra, ou em qualquer outro sítio. Vamos a mais um bom exemplo, um exemplo presente aqui no estúdio, que é o da Sandra Correia. A Sandra é, além de outras coisas, mestre em Ciências Económicas, tem formação precisamente em empreendedorismo e é mentora de startups, mas essencialmente é uma empresária, é administradora da empresa Nova Cortiça, que criou a marca Pelcor e teve o mérito de transformar a cortiça, esse produto tão autêntico e tão nosso, permitam-me dizer assim, em algo que seguiu tendências de moda e, segundo eu pude ler, acabou por seduzir pessoas como a Madonna, a Lady Gaga ou Hillary Clinton. Ouvir falar em inovação, empreendedorismo é a sua casa, não é? A sua praia. É a minha praça. Boa noite, Carlos. Boa noite e bem-vindo. E boa noite a todos. É a minha praça, é a minha casa, é onde eu me sinto bem. É criar, desenvolver e lançar no mercado. Criar, desenvolver e lançar no mercado. Porque, no fundo, o empreendedorismo faz-nos sentir vivos. E nestes anos todos, toda a transformação que eu alcancei com a cortiça e tudo aquilo que inovei, hoje, presentemente, tenho imenso prazer, sobretudo, em fazer mentoring às startups. Já me vai explicar como é que faz isso, mas antes recupero só para que as pessoas se lembrem a sua ideia inicial, vamos dizer, de grande sucesso, que foi a ideia da cortiça. De onde é que veio Então, isso? eu nasci na indústria da cortiça, quase como o meu colega Fortunado, que nasceu na indústria do calçado. Eu sou a 3ª geração de uma empresa familiar na indústria da cortiça, a Nova Cortiça, no Algarve. E nós, sobretudo, produzimos discos para rolhas de champanhe. Trabalhamos para os grandes mercados dos grandes champanhes, toda a gente conhece. O que é que acontece? No ano 2000, nós tivemos uma crise económica no setor, na passagem de milénio. Não vendemos tantas garrafas quanto era suposto de champanhe e ficámos com matéria-prima a mais em casa. Então, matéria-prima de qualidade de cortiça. E daí surgiu, eu tinha 28 anos e pensei, mas porquê é que nunca ninguém pensou fazer moda com cortiça? Não existia praticamente em lado nenhum.
Então eu falei com o meu pai, como é um homem visionário, empreendedor também, deu-me força neste projeto e nós com a Cortiça a Mais em casa criámos então toda uma linha de moda, a Pelcor. Isto foi há 13 anos atrás, então quando a Pelcor foi lançada mesmo, tivemos ali 2, 3 anos de estudo. Assim que a Pelcor é lançada com design, nós começamos logo a exportar. Portanto, a internacionalização foi paralelo ao mesmo tempo. A Pelcor, claro que cresceu bastante, graças a Deus, toda a inovação que fizemos. Tenho muito orgulho porque criámos um nicho de mercado que não existia nem em Portugal nem no mundo. E vendeu para o mundo inteiro? E para o mundo inteiro. Portanto, a Cortiça, no fundo, atingiu um patamar ao nível da moda e dos acessórios de moda e passou a ser vista realmente de uma outra forma, tal como o calçado hoje é visto, a Cortiça, a Pelcor ajudou muito neste caminho. Só que o empreendedor chega a um ponto que diz, eu aqui já fiz tudo. Eu pessoalmente, Sandra Correia, como empreendedora e criadora da marca, eu para mim atingi tudo, então e está na hora. E a partir daí o que a motivou foi? A vender a marca, a vender o negócio. Vender o negócio e a partir daí motivar outras pessoas para empreender. E a partir daí motivar outros para empreender com a minha experiência. E o que é determinante para empreender com sucesso? Então, para empreender... É que empreender só não chega. E eu queria só fazer esta referência. Este caminho todo que eu fiz de internacionalização foi-me feito muito sozinha. Eu fui para os Estados Unidos sozinha, com a minha marca. Eu fui abrir caminhos sozinha. Eu não tive ninguém que me dissesse este é o caminho. Mas eu fui. Então, tudo aquilo que eu consegui, eu hoje quero, e o networking que tenho, partilhar com estes jovens, estas startups, e dizer-lhes não cometam o mesmo erro ou erros que eu cometi, mas cheguem mais rapidamente ao sucesso, ao vosso objetivo, porque eu demorei muito mais tempo. Então, esse é o meu objetivo hoje com as startups, sobretudo. No fundo, é a partilha e é ajudar. Para ser um bom empreendedor, um bom líder, ou um bom empresário, sobretudo temos que ser resilientes e resistentes e acreditar e ter visão e trabalharmos 24/24. E concretamente em relação ao produto ou à marca, sem querer ser demasiado redutor, qualidade e diversidade, é isso? Diferenciação, melhor dizendo? Sim, temos que ter diferenciação, temos que ter design. O design é fundamental porque nós, como seres humanos, nós temos 5 sentidos. Não é? Então, qual é o primeiro sentido quando nós temos um produto à frente? Qual é aquilo que nos cativa? É a visão. Se nós tivermos um bom design, a nossa visão vai logo contactar com a nossa memória, a nossa mente, a nossa consciência e dizer eu quero. Que marca é esta? É o segundo ponto. E então, todos os outros sentidos começam a trabalhar. Portanto, o design é o catalisador. É o primeiro ponto. Segundo, ter uma boa marca. Investir em marca, sobretudo. Vantagem competitiva nos mercados internacionais. E esta é a receita. E trabalhar, acreditar, trabalhar, ir e não ficar sentado na cadeira. É a minha receita. Design, diferenciação, eu já vou querer ouvir sobre isso, prometo, Frederico, mas não sei se já reparou, se já repararam todos, nós temos ali uma cadeira que se diferencia precisamente das demais e não está ali por acaso, não está à vaga, está para ser mostrada, porque é uma chamada cadeira Gonçalo, que todos já vimos algum dia numa esplanada ou em várias esplanadas, é uma marca emblemática do design português. É um ícone das esplanadas, como digo, foi criada há uns 60 anos pelo mestre serralheiro Gonçalo Rodrigues dos Santos e continua a ser produzida pela Arcal, que é a empresa liderada pelo Sr. Manuel Caldas, que está ali mesmo por trás da Sandra. Bem-vindo, boa noite também. Eu, da sua parte, gostava apenas de um pequeno apontamento sobre este objeto que ali está e até que ponto é que é possível inovar, mas ao mesmo tempo manter algo que é de sucesso, não é? Tem que aproximar o microfone para conseguirmos ouvi-lo. Ora bem, inovar, ela está a ser inovada constantemente. Desde que eu conheço a cadeira, desde que eu a fiz renascer, ela tem sido inovada aos poucos. Hoje ainda está em curso agora a colocação desta cadeira na substituição do assento e da costa em acrílico. Está a ser utilizada a cortiça, voltamos a falar da cortiça, não é? Para o assento e para a costa. Portanto, estamos sempre a mexer na cadeira constantemente. Há a haver uma certa altura em que parou, já não há nada para fazer nela, não é? Mas há sempre ideias. Mas ao fim de 60 anos o negócio continua? Sim, infelizmente. E a procura?
Felizmente sim. Muito obrigado pela presença também. Também. Cadeira Gonçalo, sublinhado aqui a tal diferenciação e o design. Portanto, Frederico estava a falar disto e a lembrar-me de algo que li seu ou ouvi, já não tenho exatamente a certeza se foi numa entrevista escrita ou falada, mas em que dizia que sempre procurou a marca, o símbolo da marca e, por exemplo, que a Fly começa na sua ideia de que aquele símbolo ia valer em termos de marketing, não é? Pois, a história vem um pouco atrás, quando resolvi avançar com um projeto de uma fábrica, tinha que dar o nome. E como esse projeto tinha sido sonhado em África, onde eu estive no serviço militar, numa pequena coisa que se chamava Quiaia, e eu fiz um símbolo e pedi a um rapaz amigo, que era desenhador, opa, faz-me aí uma coisa, pá, eu vou arrancar com uma fábrica, mas quero que seja, vivia-se nos anos um pouco duros, dos anos 80, e o mundo era bastante preto naquele tempo, para quem queria arrancar com qualquer coisa, e olha, vais-me desenhar aí o mundo preto, e depois vais pôr a Quiaia a sair do mundo para uma coisa, para uma planície, para isto... Algo mais claro, mais luminoso. Era uma imagem de força, um projeto com força que tinha... E assim é o símbolo da Quiaia, exatamente, é um globo preto, com o vermelho a rasgar o globo e a sair para uma... Portanto, desde o início a sua preocupação com o símbolo. Não é? Era dar a imagem E a Fly, o que é que o motivou quando viu a Fly? Eu sei mais ou menos a história, a oportunidade de comprar a marca. Depois, passado uns 7 ou 8 anos, nós sentimos a necessidade, portanto, de mudar de filosofia, portanto, trabalhávamos para grandes importadores, vimos sapatos em Londres que saíam da fábrica a 10, 12 libras, a 60 e 70, e a única diferença é que era a marca que eles tinham. Portanto, resolvemos avançar com a marca. Mas a Quiaia não era uma marca comercial, era um projeto de uma fábrica com força. Portanto, aquilo é rude, é um pouco violento até. E, portanto, pôr isso nos sapatos que nós queríamos que fossem para mulheres, para uns sapatos bonitos, não dava e andámos ali 1 ou 2 anos a fazer ensaios, muda assim, muda assado, mas não resultava. Até que numa feira vimos exatamente um projeto que 2 pessoas iam lançar, que era uma mosca a voar, com a imagem de voar, e disse, é isto que nós precisamos, afinal está aqui a solução. Nós estamos já no mercado, estávamos com força, agora precisamos de voar e esta mosca dá-nos a imagem de que queremos voar até ao infinito. E então fomos ter com as pessoas que tinham criado essa ideia, comprámos de tudo, porque eles era um projeto que eles abandonaram, desistiram, e aí nasceu a Fly London. Portanto, não foi grande estudo, foi apenas a oportunidade de estarmos nessa feira, aquele projeto estava à venda e nós comprámos. Nunca desvalorizou o design? Como? Nunca desvalorizou o design. Para quem vender um sapato colorido, mais arrojado, o design foi sempre determinado. Não, quer dizer, mas aí o mercado é que manda, não é? O mercado, naquele tempo, cria sapatos coloridos, arrojados, e, portanto, isso, quer dizer, o próprio projeto já trazia essa filosofia. E o senhor tinha a sensibilidade também que isso resultava, isso é intuição para o negócio? De que essa marca e esse tipo de calçado ia... Se nós andávamos à procura há 2 anos de uma coisa que nós tínhamos na mente, mas não sabíamos exprimi-la, e aquilo exprimia exatamente o nosso desejo de voar, de ser uma coisa leve, uma imagem que era forte, muito forte, e portanto, isso é que nos deu a intuição para comprarmos imediatamente a marca antes que ela fosse parar a outras mãos. É uma das razões de sucesso, um sublinhado Francisco Veloso, ao ouvir Fortunato Frederico, fica com a ideia de que perceber isto muitas vezes é o clique para um grande negócio. Sim, quer dizer, eu acho que um dos elementos, e isso foi já referido aqui de formas diferentes dos empreendedores, é essa capacidade de ler os mercados, não é? Portanto, é um dos aspectos importantes. E essa capacidade que aparece bem descrita aqui no andar à procura de um conceito e depois encontrar esse conceito, é precisamente encontrar uma solução para essa necessidade que está identificada. E isso é uma das características dos bons empreendedores, serem capazes de fazer essas leituras de forma diferente da que as outras pessoas, digamos, não são capazes. E a partir daí explorarem, não é? Quer dizer, a partir daí depois há o trabalho que a Sandra referiu, e muito bom, não é apenas isso, comprou a marca e depois a seguir houve fazer todo o trabalho para pôr essa marca lá fora e para a implementar, e isso é absolutamente crítico também para complementar a outra dimensão da intuição, mas há sempre uma parte de intuição e uma parte de leitura que os empreendedores têm e que ajuda a explicar o seu sucesso. Guardei os últimos minutos do programa para podermos olhar o futuro, já foram deixando aqui algumas pistas sobre algo que se possa fazer, em que é que se pode investir. O ponto de partida para este último momento de reflexão é uma entrevista ao Olivier Blanchard, realizada pela Márcia Rodrigues, correspondente da RTP nos Estados Unidos.
Unidos. É, como sabe, um nome nuclear vamos dizer, da economia global. Foi durante 32 anos o chefe do Departamento de Pesquisas do FMI, é particularmente conhecedor da realidade da economia portuguesa, que estuda há mais de 20 anos, esteve ainda recentemente em Portugal mais uma vez. Ora, Blanchard disse à Márcia Rodrigues que os números da economia portuguesa são melhores do que o esperado e acredita que Portugal vai continuar a crescer, pode não crescer 3% todos os anos, mas que a tendência será de continuar a crescer. Alerta, todavia, para duas questões. O pouco crescimento da produtividade, que já aqui falamos, e também o crédito mal parado na banca. How would you classify in this moment the Portuguese recovery? It's a bit stronger than I thought at the time. So it's a good recovery, but there's quite a way to go before you get where you want to get. And were you surprised? The numbers which came out in the first quarter were better than anybody expected. I think multiplying them by 4 and thinking that you're going to have 3% growth for the indefinite future would be wrong. But, you know, any good news is good news. Does the risk of derailment still persist, and is it high? No, I don't think that they are very big at this point. I think as long as the growth process is going on and there is growth, there is optimism, I think investors, foreign investors look at it, they kind of like what they see. So I don't think that there is any risk of derailment in the near future. Now, are the banks the main risk? Well, the banks, I think, are still an issue in the sense that they still have a lot of non-performing loans. And that's bad in the sense that the loans which go to the firms which are not in good shape and should be closed, instead should go to the firms which need the money, have ideas, and so on. So I think it's slowing growth. I think that's really the number one issue at this stage that the government and the central bank should be dealing with. Concerning to policies, what would you suggest? One of the great puzzles of Portugal is that productivity growth is very low, but Portugal still has about half the productivity of Germany or France. And you say, why? Why is it that the country should have half the productivity of the other countries, of the most advanced countries in Europe? Clearly, education is something that you have to work on, but it's going to take decades before you get there. It is a big issue, but I think it's not the main issue, because even if you try to control for the fact that education is not great in Portugal yet, you still have differences in productivity in sectors which are very big and are not due to education. So it's clear that in the product market in particular, the most dynamic firms are not entering, the small firms are not able to grow, the big firms which are not very good are staying. So I think there in the product market there's still a lot to be done in terms of helping entry, giving financing to small and medium firms which can make it, and that would make a difference. Thank you so much. It's Thank been you a pleasure. for having us. Good. Luís Aguiar Correria, que destacar das declarações de Blanchard, esta ideia da produtividade como necessidade de investimento pelo país e a questão do mal parado da banca ainda é um dos maiores problemas, a falta de financiamento da economia e os problemas da banca na relação com as empresas? Eu não tenho dúvidas de que uma das causas da nossa estagnação tem a ver com o facto de a banca, durante muitos anos, ter estado a atribuir financiamento a projetos que acabavam por ser pouco produtivos. E, nesse sentido, até é importante, porque durante muito tempo o Banco de Portugal nunca ligou a isto, mas teve, há algumas semanas, o governador do Banco de Portugal, teve um discurso onde onde falava da importância de os bancos pararem com a mania de exigir garantias pessoais e garantias patrimoniais e passarem a valorizar e a avaliar os planos de negócios para decidir sobre o financiamento que fornecem, não é? E, portanto, isso é evidente e isso implica uma mudança de paradigma da forma de pensar ou da forma de atuar da banca portuguesa ou do setor financeiro português. Portanto, esse é, obviamente, um aspecto muito importante. A outra parte de dizermos que portanto, o Blanchard defende que haja uma limpeza do crédito mal parado nos bancos, até aceita que haja um aumento do déficit público para financiar essa limpeza. Eu penso que isso já são questões políticas que fogem um bocadinho mas que fazem parte um pouco do olhar também sobre a economia. Mas essa questão da banca, Fortunato Frederico, é evidente que os negócios
que prosperam, que têm sucesso, obtêm crédito mais facilmente. Isso é uma equação fácil de resolver. Mas o que eu gostava era de perceber, se do seu ponto de vista e do que conhece, para já a banca ainda está a exigir demasiadas garantias à generalidade dos empresários, ou se de alguma maneira ao longo dos últimos tempos, digamos, dos últimos poucos anos, desde a crise, vamos dizer, do período mais agudo da crise, se já mudou alguma coisa na relação da banca com o empresariado e designadamente o financiamento às empresas? Eu conheço o meu caso e é esse que eu posso falar porque é esse que eu conheço. Do resto, não me preocupa. O senhor liderou uma associação de industriais, não viviam todos as suas facilidades. E liderou 18 anos. Haviam sempre queixas. Mas eu aprendi uma coisa com a minha mãe, que era analfabeta, mas que me disse uma coisa: nunca gastes mais do que aquilo que tens. E eu, quando eu sou viciado industrial, levei essa regra, essa disciplina ao máximo. Portanto, eu nunca investi mais do que aquilo que tinha. Portanto, como nunca investi mais do que aquilo que tinha, nunca precisei, digamos, da banca para crescer. E todo o investimento que foi feito no crescimento do grupo foi sempre sustentado pela marca e pelos sapatos que eu vendia. Portanto, eu não tenho essa relação com a banca, porque, digamos, para crescer, eu só investia aquilo que ganhava. E, portanto, era uma regra de ouro que nós temos, e o grupo hoje, começámos uma fábrica com 2.000 metros quadrados, hoje temos mais de 100.000 metros de área coberta para trabalhar, e o grupo todo cresceu sempre com o que a marca nos deixava ganhar. Luís? Este aspecto é obviamente importante e isso é também um dos travões que nós temos neste momento na economia portuguesa, que é de facto as empresas portuguesas estão muito endividadas, não é? Não há o chamado estoque de capital, não há disponibilidade para investir. Aliás, isso é um dos motivos da baixa produtividade, quer dizer, a baixa produtividade tem dois motivos. Falta baixos níveis de educação e depois, claro, pouco capital por trabalhador, não é? Portanto, quando se fala em produtividade do trabalho, esses são os fatores principais. Mas este aspecto que estava a ser referido é mesmo importante, que as empresas portuguesas muitas vezes descapitalizam-se em vez de... e pedem dinheiro emprestado. Portanto, é importante esta cultura das empresas apostarem os seus capitais próprios e, se calhar, até algumas transformações no regime fiscal têm favorecido, ou espero que venham a favorecer essa perspectiva das empresas, porque uma empresa que não investe em si própria dificilmente vai convencer alguém a investir nela. Um sublinhado muito rápido também sobre isto, Francisco Veloso. Não, este é um aspecto importante em duas dimensões. Primeiro, porque se refere que existe ainda 10 a 15 mil milhões de crédito mal parado na banca e já se limparam 50 mil de imparidades e, portanto, ainda é um valor significativo e, portanto, isso pesa ainda muito nos balanços dos bancos e impede que eles emprestem às empresas que precisam de crescer, por um lado, e esse é um aspecto importante. E o outro que eu queria também sublinhar tem a ver com esta questão dos níveis de dívida que o Luís referiu. Nós estamos ainda com as empresas muito endividadas e, portanto, todo o esforço, e há alguma série de iniciativas, e é preciso fazer ainda mais, para reestruturar a estrutura de capitais das empresas, para limpar estes balanços, para que as empresas, muitas delas que têm atividades, digamos, sustentáveis, mas que estão demasiado presas, digamos, a decisões mal feitas que levaram a empréstimos e a situações que são claramente insustentáveis do ponto da estrutura financeira, ou seja, elas são viáveis economicamente, mas têm uma estrutura financeira desadequada. Resolver isso é absolutamente crítico para o futuro. E para mim é imperioso dar a palavra ao público. Temos sempre perguntas do público, hoje só duas, vão ter que ser rápidas e as respostas também, o tempo está a esgotar-se. Vera Duarte, boa noite, bem-vinda à sua pergunta, por favor. Boa noite, a minha questão era a seguinte: será que com a redução da carga fiscal e com o consequente aumento do poder de compra não estamos a criar uma nova bolha, uma vez que isto não se reflete necessariamente nas poupanças dos portugueses? Falou em uma bolha no sentido do consumo? No sentido de, neste caso, estar-se a consumir... Falou em redução da carga fiscal? Relativa. Ela tem-se mantido mais ou menos, quer dizer, não... Mas a devolução de rendimentos, no fundo, e o aumento do poder de compra, pelo menos para alguns portugueses. Bem, desculpem lá, deixem-nos de conversa. Já não vamos ter muito tempo para... Não, houve uma troca de impostos diretos por indiretos. Pronto. Portanto, isso não é propriamente uma redução da carga fiscal. Se me perguntarem se, do ponto de vista macroeconómico e até do investimento, se isso é bom, eu diria que sim. E não há o risco de se gastar mais do que se pode gastar? Não, quer dizer, pelo contrário. Essa é a pergunta. Se uma pessoa aumenta os impostos indiretos, os impostos indiretos, desculpem, para quem não percebe, são impostos sobre o consumo. É um desincentivo ao consumo, quer dizer, eu diria que no futuro eu gostaria que as próximas variações dos impostos que haja nos próximos anos, que sejam
que baixem os impostos sobre o rendimento, se for necessário até por contrapartida de aumentos dos impostos sobre o consumo, como por exemplo o IVA. Isso é um desincentivo direto para o consumo. A resposta está dada e percebida. Diogo Silva e Sousa, a sua pergunta, por favor, o mais rápido que conseguir. Boa noite, Dr. Francisco Veloso. Minha pergunta era a seguinte: até que ponto é possível haver crescimento económico sustentado em Portugal sem que haja estabilidade das políticas públicas e sem que haja a definição de uma estratégia nacional a longo prazo? Obrigado. Eu acho que a estabilidade é muito importante e eu acho que, por exemplo... Só tenho 30 segundos, Francisco. Esse aspecto refletiu-se muito, por exemplo, no algum suster que houve das decisões económicas enquanto havia alguma incerteza sobre o que é que este governo que foi criado, digamos, com este arranjo pouco ortodoxo digamos, da estrutura política, o que é que conseguia ou não conseguia fazer. O facto de agora perceber que pode funcionar tem dado um impulso importante à economia. Portanto, só isso é um excelente indicador dessa mesma preocupação. Não há dúvida que um dos aspectos que pode e que limita muito aquilo que nós podemos fazer como país é a incerteza sobre o que é que poderá ser o nosso futuro. E tudo o que possa ser feito pelos governos para reduzir essa incerteza tem enorme impacto naquilo que podemos ser hoje, mas certamente naquilo que vamos ser amanhã. Ora, está uma bela forma de terminarmos. O que somos hoje, o que podemos ser amanhã, foi, no fundo, a partir da questão do crescimento económico, aquilo que se debateu esta noite no Fronteiras 21, sempre com contributo do público. Perguntas recolhidas a partir do site fronteiras21.pt. Continua disponível ao longo dos próximos tempos. No próximo mês, pausa de férias, não há fronteiras. Voltamos seguramente no dia 7 de setembro com mais um dos temas que desafiam Portugal e o mundo. Agradeço a todos os presentes aqui no Teatro Tal e, em particular, aos convidados desta noite. Muito obrigado. Boas férias, se for o caso. E, sobretudo, muito obrigado a si, mais uma vez, pela preferência. Até à próxima.